Salve Maria, sou o missionário Céu Roberto. Ali em Mateus 16:18, a Bíblia diz que sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. Sobre ti, Pedro. João 1:42, Cristo muda o nome de Pedro para Cefa, para pedra. Sobre ti, Pedro, sobre esta pedra eu edificarei minha igreja. Que igreja é essa? Efésios 2:20, que vem sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular Cristo, o próprio fundador. E quem vai edificar essa igreja são os apóstolos, que são, primeiramente, Pedro, que tem um envio, que tem um pastoreio, João 21:15-17, que é a pedra, que é a Kefas, em aramaico, certo? Que vai edificar essa igreja. Dos Apóstolos 2:14, começou a pregação ali de Pedro, converteu mais de 3.000 almas. Qual doutrina era essa? A dos Apóstolos 2:42, perseverava eles na doutrina dos apóstolos. Que doutrina? Ensinada pelo Senhor Jesus Cristo. Em Marcos 1:22, Mateus 7:28, certo? Em João 7, aqui tem um ocorrido muito interessante para a gente entender qual é a verdadeira doutrina que está sobre essa igreja, que está sobre esse pastoreio, que está sobre esse porta-voz que é Pedro, que vem lá do fundamento dos apóstolos. Qual doutrina? Segundo Coríntios 4, irão pregar vários Jesus diferentes, que é outra doutrina distinta, que é vários Jesus diferentes, que não é o fundamento dos apóstolos, que não é sobre ti, Pedro, de minha igreja, não é aqui João 7:14 ao 17, a doutrina que Cristo enviou, que Cristo ensinou. Olha só que interessante. O judeu se admira, cara, com essa doutrina, com esse ensinamento melanculoso, essa doutrina que vem do alto da glória. Olha o que Cristo fala ainda, ó. Lá pelo meio da festa, o judeu se admira. Lá pelo meio da festa, Jesus subiu ao templo e pôs a ensinar. Ali no templo, cheio de imagem e escultura, ensinar aqueles judeus. O judeu se admirava e dizia: este homem não fez estudo? De onde vem, pois, esse conhecimento da escritura? Que interessante. Olha só, os judeus também tinham conhecimento da escritura. A Universal também tem conhecimento da Escritura. A Assembleia também tem conhecimento da Escritura. A Triangular também tem conhecimento da Escritura. Mas não basta só ter o conhecimento da Escritura. Tem que seguir a doutrina que Cristo ensinou aos seus apóstolos. Olha só que interessante. O 16, ó. Respondeu Jesus: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, distinguirá-se a minha doutrina de Deus se fala de mim mesmo. Olha só que interessante. Não basta só conhecer a palavra. A Universal conhece a palavra. A Assembleia conhece a palavra. A Triangular conhece a palavra. Os Adventistas do sétimo dia conhecem a palavra. A Assembleia conhece a palavra. A plenitude do trono de Deus, Igreja Apostólica do trono de Deus, conhece a palavra. Mas qual doutrina? Até o diabo, ele conhece a palavra. Mateus 4 ali, estava pregando para o Senhor Jesus Cristo a palavra. Então, o diabo, ele conhece a palavra, mas não a doutrina. Cristo está mostrando aqui para esses judeus que Deus enviou ele e deixou uma doutrina a ser pregada, a ser proclamada, a ser anunciada, e está lá no fundamento dos apóstolos. Se você apartou dessa doutrina, já está fora. Só você tem conhecimento da Bíblia. Não basta só ter conhecimento da Bíblia, mas tem que seguir essa doutrina, esse fundamento. Sobre ti, Pedro, de Frame Igreja, fundamento Efésios 2:20, de fato, o fundamento dos apóstolos. Um só batismo, uma só fé e uma só doutrina. As Apóstolos 2:42, perseverava eles na doutrina dos apóstolos. Mas qual doutrina? Sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. Mateus 16, 18 e 19. É que tem a chave de ligar e desligar. Que tem essa doutrina. Olha só que interessante. Olha só, conhecimento da Escritura qualquer pessoa pode ter. Mas seguir essa doutrina que Cristo ensinou aos seus apóstolos, Romanos 10, que vão pregar se foram enviados, Mateus 10, Marcos 3, Lucas 6, Cristo enviou os seus. Atos Apóstolos 1:2 e ensinou essa doutrina, que é a doutrina do Pai, que não é a doutrina de homens, fundamento de homens, igreja de homens. Que interessante. Olha só que doutrina é essa, cara. Efésios 2:20. Se apartou desse fundamento, já está fora. Você só tem conhecimento da Escritura. Até o Satanás tem conhecimento da Escritura. Até um macumbeiro, um bandista, tem conhecimento da Escritura. Mas não segue essa doutrina. Por quê? É fundamento dos apóstolos. Martinho Lutero, ele rompeu com essa doutrina. E foi protestar contra a igreja, contra o magistério, contra o papado e contra o fundamento dos apóstolos.
Efésios 2:20, olha só que interessante, cara. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo. Ó. Olha só que interessante. Em Atos Apóstolos 2, que fundamento é esse? Que doutrina é essa? Atos Apóstolos 2:42, ó. Perseverava eles na doutrina dos apóstolos, na reunião, em comunhão, na fração do pão e na oração. Olha só. E outras pessoas juntaram para o caminho da salvação a essa igreja que prega essa doutrina. Então, como diz, não basta só ter conhecimento da Escritura. O judeu tem conhecimento da Escritura, o universal, o unimundial tem conhecimento da Escritura, mas não segue essa doutrina. Porque se apartou. Segundo Coríntios 11:4, irão pregar outros Jesus diferentes. Segundo Coríntios 11:3, inspirado pela serpente. Como a serpente ouviu Eva, com a sua malícia, com a sua astúcia, vão pregar Jesus diferente com essa malícia também, que é outro espírito. O diabo, ele é espírito. Olha só que interessante. Atos Apóstolos 2:47, louvava a Deus e cativava a simpatia de todo o povo. E o Senhor, cada dia, lhe juntava outros que estavam a caminho da salvação, mas Jesus Cristo é o único caminho, a verdade, vindo e vem ao Pai sem passar por mim. Olha só que interessante. Então, o caminho da salvação está sobre essa doutrina. Que doutrina? Que tem a Eucaristia, que tem o corpo de Cristo. Não é mais simplesmente um pão, não é simplesmente mais um vinho. De acordo com os apóstolos ali, ó. Unido, de coração, unidade. Romanos 1:10, apóstolo Paulo e Filipenses 2:2, não possamos ter divisão. Em unidade. Que interessante. É simples entender isso. Como vamos preservar essa unidade? Seguindo essa doutrina, seguindo esse pastoreio. Daqui a pouco vai. Certo. Glória a Deus. Que interessante. O apóstolo Paulo fala aqui, tem que manter a integridade do evangelho que foi pregado por ele. Que evangelho? Que doutrina? As apóstolos 42 precisavam da doutrina dos apóstolos. Mateus 16:18. Sobre ti, Pedro, de primeira igreja. Ali Pedro pregando, anunciando, converteu mais de 3.000 almas. A edificar essa igreja é a mesma doutrina distinta que foi revelada pelo apóstolo Paulo. Gálatas lá. 1:11-12. 1 Coríntios. Olha só que interessante. (15) 1:2. Eu vos lembro, irmão, o evangelho pregado, irmão, o evangelho que vos preguei e que tendes acolhido, no qual estáis firmes, ó. Qual? As apóstolos 42 percebem na doutrina dos apóstolos. Em João 1:14, a minha doutrina é melhor daquele que mijou. Certo? Sobre ti, Pedro, edificaria minha igreja. Não foi a carne assim que revelou isso, mas o Pai que está no alto. Mesma coisa, a doutrina. Gálatas 1:11-12, eu vou ele pegar primeiro, não tem nada vindo de homens, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Certo? Aqui o apóstolo Paulo está pregando a mesma doutrina que os apóstolos pregaram e anunciaram e as pessoas juntaram para essa igreja para chegar ao caminho da salvação. Que está na esposa do Senhor Jesus Cristo, pelo pastoreio. Olha só. Por ele serei salvo. Se conservardes, como vos preguei, de outra forma, em vão tereis abaçado a fé. 1 Coríntios 11:2, ó. Ali, a comunidade de Corinto imitava o apóstolo Paulo. Por quê? Seguia a doutrina, seguia o fundamento dos apóstolos. Para ser o verdadeiro imitador de Cristo. Para pregar a verdadeiro evangelho genuíno. Com a sua integridade, fundamento dos apóstolos e doutrina dos apóstolos sobre esse pastoreio, sobre a inspiração e a intercessão do Espírito Santo, porque o Espírito Santo assiste essa igreja, então o Espírito Santo está sobre essa igreja, o verdadeiro Espírito Santo, o verdadeiro Paráclito, está usando tanto Pedro, tanto Paulo, tanto Tiago, que é a mesma doutrina. Distinto, ensinado em João 7:14-17. Que doutrina é essa, o judeu se admira? Como esse homem conhece a escritura que não tem estudo, não é letrado? Interessante. Cristo olha para a cara dele e fala, meu irmão, não basta só conhecer Bíblia, não basta só conhecer a escritura, não basta. Minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou, próprio Deus. Como diz, a Universal conhece palavra, a Assembleia conhece palavra, os Adventistas conhecem a Bíblia, as Testemunhas conhecem a Bíblia, o próprio Satanás conhece a Bíblia. Mas não segue essa doutrina. E se apartaram, porque
não mantiveram a integridade do evangelho. Aqui, ó. 1 Coríntios 11, para finalizar o vídeo, né? 1. Tornai-vos meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha só que interessante. Martinho Lutero foi um verdadeiro imitador de Cristo? Não, se apartou. Se ele fosse imitador de Cristo, ia dar a vida por essa igreja. Não ia fundar outra igreja. Não ia colocar o rabinho entre as pernas e fundar outra igreja, não. Ia edificar, ia dar a vida, se fosse preciso, por essa igreja. Interessante. Eu vos felicito, porque em tudo vos lembrais de mim, e guardai as minhas instruções, tais como eu vos transmiti. Olha só que interessante. Um irmão protestante entrou no meu canal e vai, mas quem é você para falar de Martinho Lutero? Quem é você para defender esse herege? Colocou o rabo entre as pernas e foi fundar outra igreja, protestar com a ajuda dos príncipes daquela época, que não odiava a igreja, etc. É só estudar a história um pouco, você vai ver. História verdadeira. O foco de Martinho Lutero no começo foi... sim, mas ele viu que ele fez a cagada, cara. Não é de acordo com o que ele planejou. Como você vai defender a igreja se apartando da igreja? Como você vai manter a integridade, o fundamento, doutrina dos apóstolos e doutrina de Deus se apartando da igreja e fundando outra igreja? Olha só. Não precisa estudar a história para você ver isso aqui. A Bíblia já fala. Tem que manter a integridade. Que integridade? Porque essa igreja, o fundador dela é Cristo. E quem edificou essa igreja foi o apóstolo por inspiração e força do Espírito Santo. E Atos Apóstolos 1:8. Que interessante. Então, meu irmão, as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja. O que isso falou? Mateus 16, 19, 18, né? Se as portas do inferno jamais prevaleceram contra ela, então nunca vai prevalecer. Por isso que a doutrina da igreja, ela atropela a doutrina protestante. Porque a doutrina protestante é de homens, cara. Não é de acordo com a escritura. Eles conhecem a escritura, mas não é de acordo. Por isso que a doutrina dos apóstolos, a doutrina da igreja, o magistério, a tradição e a escritura é infalível, cara. Em dogmas. A protestante já não é, cara. Aqui, ó. Mateus 16, 19. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. E eu te declaro, tu és Pedro. E sobre essa pedra, ó, que é Pedro, é pedra, é Kéfas, eu te farei minha igreja. E as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Olha só. A cagada que o Martinho Lutero fez. Protestar contra a igreja de Cristo. Quem protesta contra a igreja de Cristo, quem se revolta contra a igreja de Cristo, se revolta com o próprio fundador dela. Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Porque a Santíssima Trindade é o fundamento e o fundador da igreja, cara. E o fundamento também, porque quem estava esperando os apóstolos? O Espírito Santo. Quem revelou a Pedro? Deus. É o Espírito Santo. As Apóstolos 2 desceu o Espírito Santo sobre a igreja. E Cristo veio sobre o Espírito Santo sobre o ventre de Nossa Senhora. Então, cara, aqui você vê a Santíssima Trindade na igreja, a Santíssima Trindade sobre a presença da Virgem Maria, a Santíssima Trindade ali no tabernáculo, as Apóstolos 14, junto com Maria, porque Maria é a esposa do Espírito Santo, esposa do grande eu sou, do Altíssimo, porque por virtude do Espírito Santo, ela deu à luz a Cristo, certo? E essa igreja se torna pública. E tanto a pregar é Pedro. Por quê? Por inspiração e força divina, melancólica do Espírito Santo, que é a doutrina que Cristo ensinou, porque é a doutrina do alto, não é a doutrina de protestante, não é a doutrina da universal, não é a doutrina da Assembleia, não é a doutrina dos adventistas, não é a doutrina da triangular, não é a doutrina dos mornos, não é a doutrina da plenitude do trono de Deus. Não é doutrina, fundamento por carnes de homens, carne e sangue. Revelação de carne e sangue. Então, a Bíblia é infalível. Escuta isso, católico. Em combater e refutar qualquer protestante mais estudioso que seja. Aquele judeu, ele é estudioso, conhecedor
mestre, doutor, e fala, cara, como esse cara tem tanto conhecimento da escritura? Para finalizar o vídeo, Mateus, olha só que interessante. Acho que é 13. Deixa eu ver, 13. É, 13. Olha, 53 e 54. Olha só que interessante, Carol. Após ter exposto as parábolas, Jesus partiu, ó. Foi para a sua cidade ensinar na sinagoga. Onde tem mestre, não tem doutor, não tem teólogo, não tem historiador, homens letrado, conhecedor. De modo que todos diziam, admirados, de onde lhe vem essa sabedoria e esta força melanculosa que está sobre a igreja. Atos Apóstolos 2 desce o Espírito Santo com essa força melanculosa e Pedro começa a edificar, pregar, converter, fazer milagres e prodígios, batizar por inspiração. Atos Apóstolos 4. Olha só que interessante. 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu-lhe, chefe do povo, e ancião ouviu-me. Olha só, em Atos dos Apóstolos 5:15, ó. De maneira que trazia os doentes para as ruas e punha nos leitos e a maca, a fim de quando Pedro passasse, ao menos sua sombra cobrisse algum deles. Sombra, o que é sombra? A presença de Deus, a presença de Cristo, a presença do Espírito Santo sobre a vida do pastor universal, da pedra, da Quefas. Também das cidades vizinhas e de Jerusalém afluía muita gente, trazendo os enfermos e os atormentados por espírito imundos, e todos eles eram curados. Essa doutrina, essa sabedoria está sobre a igreja. Vem sabedoria. Essa sabedoria da doutrina dos apóstolos, fundamentos dos apóstolos sobre a minha vida, para me pregar, para me anunciar corretamente o evangelho, manter a integridade para combater, para refutar aquele que contradiz essa doutrina, Tito 9, e defender a igreja para a honra e glória do Senhor. Salve Maria, sou missionário Silvio Alberto.